Vibe Mundial FM. Bom dia, amigos ouvintes da Rádio Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida. Eu sou a doutora Ana Clélia Matos, sou médica homeopata, pratico a medicina chinesa. Para quem não me conhece, sempre às terças-feiras, das 8 às 9 da manhã, aqui na Rádio Vibe Mundial, há 23 anos, falando sobre medicina, sobre homeopatia, sobre alternativas de tratamento nas diversas doenças. Hoje, nessa primeira metade do programa, eu vou falar de leucemias. É um assunto que eu já devia ter postado no meu canal do YouTube já há algum tempo, mas, enfim, aparecem outros temas e nós acabamos sempre adiando. Em breve eu postarei sobre linfoma também. Então, essa primeira meia hora, vamos falar das leucemias. Leucemias é o dito câncer no sangue, né? Na verdade, é um câncer que acomete a medula dos ossos, que atinge os nossos glóbulos brancos e, com isso, afeta a nossa imunidade. Nós sabemos que a medula dos ossos, pela medicina chinesa, é regido pela força energética do rim. Então, o rim rege a medula óssea. Então, muitas vezes, na medicina chinesa, quando nós vamos tratar a leucemia, nós nos preocupamos muito na tonificação do rim, na tonificação do yin. Eu vou descrever o que é leucemia e quais são os tipos, sob o ponto de vista da medicina ocidental e sobre o ponto de vista da medicina chinesa. E no final eu vou falar sobre as questões emocionais, traumas emocionais que levam à leucemia. O que acontece na medula dos ossos, na leucemia? Existe uma produção descontrolada de células imaturas na medula óssea ou de células maduras na medula óssea. Ninguém entende na medicina ocidental o porquê que essas coisas acontecem. Lógico, eu vou citar algumas causas que já são conhecidas, mas às vezes a pessoa não se submete a nenhuma dessas causas conhecidas e mesmo assim a medula começa a multiplicar inicialmente células imaturas e de uma forma, numa velocidade muito alta, que ocupa quase toda a produção da medula. E na medida que essas células imaturas elas vão se desenvolvendo, se multiplicando, elas são lançadas na circulação. Então, a medula toda fica ocupada com essas células doentes. Essas células doentes, elas têm uma velocidade de multiplicação muito maior do que uma velocidade, uma maturação normal da medula óssea, das células da medula óssea. Nós sabemos que a medula dos nossos ossos, que é o tutano do osso, lembra quando a gente era pequena, que as nossas mães cozinhavam o osso, tinha o tutano. Aquilo é a medula. Ali são produzidos os glóbulos brancos, os glóbulos vermelhos e as plaquetas. Então, toda a origem do nosso sangue vem da medula óssea. Então, ela se desenvolve com muita rapidez e cai na corrente sanguínea. E irá predispor o nosso organismo a infecções de repetição, a anemia, porque esses glóbulos brancos ocupam o espaço da produção dos glóbulos vermelhos, e aí pode ter anemia, e pode ter plaquetas baixas e provocando hemorragias, hematomas, porque essa medula, esses glóbulos brancos que são multiplicados de uma maneira agressiva, ocupa também a parte da produção dos megacariócitos, que são as plaquetas. Então, você pode ter excesso de produção de células imaturas e excesso de produção de células maduras. As leucemias nós definimos como agudas e crônicas. Então, as leucemias de células imaturas são as leucemias agudas. São as mais agressivas, são as que se multiplicam com muita intensidade. E, infelizmente, elas são muito presentes nas crianças, nos adolescentes, nos adultos jovens. São as leucemias mais agressivas. As leucemias crônicas
são o quê? Transformações malignas que ocorrem nas células tronco, mas pegando as células tronco que dão origem já mais à frente às células maduras. A evolução normalmente é lenta, pode levar meses ou anos e é mais rara nas crianças e é mais frequente nos adultos. Nós também dividimos as leucemias pelo tipo de células que elas são afetadas, né? Tipo de célula afetada. Nós temos dois tipos, as leucemias linfocíticas ou linfóides ou linfoblásticas, que afetam as células linfóides, os linfócitos. São muito comuns nas crianças, mas também existem nos adultos, principalmente a forma linfóide crônica, que é a LLC, nos idosos, pessoas acima de 65, 70 anos de idade. E a leucemia mieloide ou mieloblástica, que afeta as células mieloides, são as mais comuns nos adultos. Entre elas, a leucemia mieloide crônica. Então, você pode ter mieloide aguda e mieloide crônica. Você pode ter linfóide aguda e linfóide crônica. Existe um cromossomo que nós chamamos de cromossomo Filadélfia, que é um gene, lá, uma questão genética. Quem tem esse cromossomo Filadélfia pode ter mais disponibilidade a ter a leucemia mieloide crônica, comum em adulto. Vibe Mundial 95,7. FM.